Olá! O portal de educação online da Sociesc, em parceria com a Associação Joinvilense de Pequenas e Médias Empresas, a AJORPEM, através da sua universidade, a Uniajo, com o apoio das associações de médias e pequenas empresas de Santa Catarina, está lançando um programa de formação, um programa de qualificação e desenvolvimento do micro, pequeno e médio empresário. Para o desenvolvimento deste programa, nós contamos com o apoio do professor, pesquisador e autor da série de livros Quero Ser Empresário Rico, o professor Joel Fernandes. Olá, professor. Olá, César. Como iniciou a sua trajetória, esse contato para o desenvolvimento do pequeno, do micro, do médio empresário, do qual surgiu uma série de livros? Há 10 anos atrás, eu fiz uma pergunta a título de pesquisa. A pergunta foi o seguinte: por que a maioria das empresas do Brasil não se torna rica? Então, a partir desse estudo é que nasceram os 3 livros do qual você recomendou. O que a gente percebeu foi assim, que no Brasil é muito desenvolvido a questão do empreendedorismo, mas ficou esquecido ao longo do tempo a questão do empresário. A palavra empreendedor, ela nasce da expressão, originalmente, empresário com espírito empreendedor. E no Brasil, essa palavra, o empresário, ficou esquecida. Então a gente resgatou isso e está trazendo isso nos 3 livros que a gente publicou. Para você ter uma ideia, é muito comum aqui se abrir uma empresa, por exemplo, uma costureira de mão cheia que abre a sua empresa de confecção. Um engenheiro, por exemplo, de muito talento, abre uma empresa de TI. Mas, no entanto, a questão, digamos assim, do investimento, a questão assim, de uma figura como o presidente de uma grande empresa, que ele tem que assim, buscar as boas práticas de administração, no empreendimento da pequena empresa, isso fica muito esquecido. Então, o que a gente precisa resgatar, o que a gente vai resgatar nessas ações que vão ser feitas nessa parceria, é exatamente isso. É de como o empreendedor ele pode se avançar, evoluir e se transformar em empresário. É como haver a transformação da pequena e rica empresa. Bom, professor, nesse programa que estamos iniciando para desenvolver pequeno, micro, médio empresário, utilizaremos modernas técnicas da educação à distância. Assim nós podemos atingir facilmente você, empresário, em qualquer local do país e a qualquer momento que você terá disponível para acessar o programa via web. Mas eu tenho uma pergunta a fazer ao professor, conhecendo os livros da série Eu Quero Ser Empresário Rico. Particularmente, num deles, você fala sobre o método presidente, que será utilizado nesse programa de formação. Professor Joel, o professor poderia nos falar um pouquinho sobre o método presidente? Claro, será um prazer. O seguinte, quando a pessoa abre um negócio, mesmo que ela não se dê conta, sempre surgem 3 personagens. O primeiro é o que a gente chama de empreendedor. É aquela pessoa que teve o impulso para empreender, assim, uma empresa. Mas antes desse personagem, surge um outro que é o investidor. A pessoa que tirou dinheiro do bolso para fazer o empreendimento rodar. E quando o empreendimento começa a rodar, surge o terceiro personagem, que é o presidente. Como se fosse o presidente da Sadia, da Perdigão, da Embraer e assim por diante. Muito bem. Aí tem uma característica muito interessante, que quando a pessoa abre a sua empresa, assim, por conta própria, ele, além de ser uma empresa familiar, tem uma outra característica mais importante, é que a pessoa é dona absoluta da sua empresa. E daí ele toca a empresa dele do jeito que bem lhe aprouver. Agora, já comparando, um presidente de uma grande empresa, ele não pode tocar da mesma maneira. Então, um exemplo muito simples e muito imediato. O empresário de empresa por conta própria, é muito comum ele não fazer a separação de contas entre contas bancárias empresarial e pessoal. Um presidente de grande empresa, ele jamais poderia fazer isso, por 2 motivos. Primeiro, com o aspecto legal. E segundo, porque toda operação que ele tem que fazer, ele tem que dar conta por acionista. Então, ele tem que saber se a operação, por exemplo, é lucrativa ou não. E se ele mistura conta pessoal com conta
jurídica, então ele não tem como saber se a operação é lucrativa ou não. Então, neste método presidente, a gente trabalha exatamente isso, fazer com que o empresário de empresa por conta própria, ele haja como se fosse o presidente de sua própria grande empresa. Tá certo? Então, isso faz uma diferença muito grande assim, no resultado e no impacto das empresas. Obrigado, professor. Fique atento às novas informações sobre o desenvolvimento desse programa e como participar dele e seja, com a gente, um empresário rico. Você também tem à disposição os livros da série do professor Joel Fernandes, disponíveis nas principais livrarias e também na web. Esperamos você neste programa e temos confiança que poderemos ajudá-lo a também transformar a sua pequena numa rica empresa. Obrigado.